Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho! Vamos de direito constitucional hoje, vamos falar de direitos políticos. Isso mesmo, vamos trabalhar direitos políticos, essa matéria muito importante, que faz parte do gênero direitos fundamentais, ok? No título 2 da Constituição dos Direitos e Garantias Fundamentais, nós temos o capítulo 4, que é dos direitos políticos. Antes de começar a aula, sempre a gente manda um abraço para todos os nossos alunos das nossas mentorias, tá? Que a gente entre firme aí nos nossos estudos. Vamos para cima. Aos nossos amigos do YouTube, do Spotify, sejam todos bem-vindos e vamos para cima, vamos lá. Primeiro ponto, direitos políticos, né? Os direitos políticos nós temos que entender primeiro como que se dá o exercício da soberania popular, somente aqui no Brasil, né? Que nos interessa. Então, veio uma pergunta muito básica, mas é importante, nós sabemos disso. Qual é a natureza jurídica dos direitos políticos? Qual que é a natureza jurídica? Qual que é a essência dos direitos políticos? Nós temos que a doutrina entende que os direitos políticos são direitos públicos subjetivos, ok? Direitos públicos subjetivos. Cuidado com esse nome, viu? Vira e mexe, vem na prova esse termo direito público subjetivo, que é um instrumento por meio do qual a Constituição garante o exercício da soberania popular, atribuindo poderes aos cidadãos para interferirem, isso mesmo, nós cidadãos interferir na coisa pública, na gestão pública, mesmo de forma direta, através do voto, por exemplo, através do plebiscito, referendo, ou indiretamente através dos nossos queridos e amados representantes, nossos políticos, ok? Pergunta básica, qual é o regime democrático adotado pelo Brasil? Existem 3 formas de regime democrático, claro, para a nossa atual democracia, para a nossa atual visão, né? Não vamos aqui fazer uma imersão histórica que não é o nosso objetivo, ok? Mas nós chegamos até então a uma construção de 3 espécies de democracia. Uma democracia direta, onde o povo exerce por si só, sem intermediários, sem nenhum representante, o exercício do poder, ok? A democracia indireta, onde aqui o povo é soberano e ele elege os seus representantes, outorgando-lhes poderes que, em nome de nós, deles, dos cidadãos, e para o povo, governem o nosso país. E, por fim, a democracia semidireta ou participativa. É um sistema híbrido, né? Onde eu tenho aí tanto a democracia direta e indireta. Nessa semidireta, inclusive já adianto, ou participativa, ou alguns chamam até de representativa, é adotada pelo Brasil, tá? Aqui seria uma democracia representativa, tá? Com peculiaridades e atributos da democracia direta. Ou seja, ela é representativa, mas ela tem um mix. Existe a possibilidade de instrumentos da democracia direta. Repetindo, qual é a democracia adotada no Brasil? É a semidireta ou participativa. Para alguns, até uma democracia representativa com uma peculiaridade e atributos especiais, ou seja, da democracia direta. Ou seja, ela é semidireta, ela é representativa, mas tem alguns temperinhos da democracia direta, onde o povo diretamente atua. No nosso Brasil, nós temos quais são esses instrumentos da democracia direta, onde o povo diretamente atua sem a participação, digamos, de terceiros, sem a participação dos nossos representantes, dos nossos políticos. O artigo 14 nos ensina, falando o seguinte, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, agora vamos conceituar, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante, olha lá, vem as 3, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Eu poderia acrescentar a essa lista o voto, ok? Então, vamos matar. Quais são os instrumentos da democracia direta utilizada no Brasil? 3 instrumentos, plebiscito, referendo, iniciativa popular e mais o voto. Ok? E mais o voto. Qual é a democracia adotada no Brasil? Democracia semidireta ou participativa. Para alguns até representativa com atributos especiais da direta. Bacana? Tranquilo? Qual seria a diferença do plebiscito para o referendo? Para responder fica fácil. Você tem que lembrar só os momentos. Primeiro momento. Qual a diferença do plebiscito para o referendo? A pergunta é, quando o povo é ouvido? Essa é a sacada.
para poder se manifestar a respeito de um ponto controvertido ou de uma lei. Se o povo ele é chamado para se manifestar antes da confecção da lei, antes da decisão a ser tomada, a gente chama isso de momento prévio, ou seja, plebiscito. Plebiscito vem de plebe, vem de povo. Cito vem de ouvir. Plebiscito, ouvir o povo. O plebiscito, ok? O plebiscito é uma forma de consulta popular prévia. Eu vou te ensinar só para você matar o macete, tá? Mas não vai falar isso na rua não, viu? E não diga que eu ensinei. Quando você falar de plebiscito, você lembra de pré-bicito. Até dói na ouvida, né? Isso mesmo, pré-bicito. De prévia. De prévia, ou seja, a consulta prévia é o pré-bicito. Ridículo, né? Mas você já entendeu que consulta prévia ao povo é o plebiscito. Por exemplo, a população, a nossa Constituição determina no artigo 18, parágrafo 4º, a criação de municípios. Para que seja criado um município, é necessário o plebiscito das populações diretamente interessadas ou afetadas. Ok? Outro exemplo, incorporação ou subdivisão de estados, lá no 18, parágrafo 3º. Tem um exemplo clássico nosso do nosso ADCT, que é o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que tratou que no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado brasileiro foi chamado às urnas para que, em plebiscito, decidisse sobre a nossa forma de governo, se continuaria a república, ou seria uma monarquia, e nosso sistema de governo, se seria um presidencialismo, manteria o presidencialismo, ou seria um parlamentarismo, ok? E foi questionado isso ao povo brasileiro em 93. Eu lembro muito bem dessa época, eu era moleque, né? Não tão moleque, mas era um moleque, era um adolescente na época, né? Inclusive até eu lembro daquele senhor que ele fazia, eu acho que é um Milton, alguma coisa da Globo, um senhor antigo, negro, que sempre fazia algumas reportagens, algumas novelas. Acho que até faleceu. Ele veio aqui em Cuiabá e estava fazendo uma entrevista sobre isso, eu lembro disso, que era sobre o plebiscito e o referendo, ok? Plebiscito é isso. Outro exemplo, a divisão do estado do Pará. Esse é um exemplo mais recente, 2011 agora. O estado do Pará ia ser dividido em Tapajós e Carajás. Foi quesitado ao povo do Pará. Vocês querem dividir o estado? O povo falou, não, mantém-se. Ficou por isso e acabou ali o processo. Plebiscito, consulta prévia. Já o referendo é a forma de consulta popular que é realizada depois. Primeiro é feito o ato legislativo ou administrativo para depois ser consultado o povo. Exemplo clássico foi o Estatuto do Desarmamento, que quesitou ao povo brasileiro, depois que a lei já estava vigorando, lá no seu artigo 35, se o Brasil ia ou não iria realizar o quê? A comercialização de armas de fogo. Se o Brasil autorizava, mantinha ou rejeitava. Acabou mantendo e o Brasil até hoje é possível a comercialização de armas de fogo. Beleza? Maravilha. Tem uma questãozinha que o pessoal da mentoria trata de resolver, tá? Dá um pause na tela, resolva a questão e continua. O pessoal que está ouvindo, vamos embora. Quem que vai convocar o plebiscito, quem vai autorizar o referendo? É o Congresso Nacional, tá? Não é o presidente da República que convoca. Quem convoca o plebiscito é o Congresso e quem autoriza o referendo é o Congresso Nacional. Cuidado! O Congresso autoriza, grava esse R, autoriza, esse R bem no meio, autoriza referendo. Referendo começa com R, pronto. Autoriza, no meio tem o R, e referendo começa com R, pronto, fechou. Autoriza, referendo, ok? E convoca plebiscito. E aí, como que se faz? Como que é o instrumento? Qual que é o instrumento normativo, professor? É o decreto legislativo, tá? Quando é votado para aprovar, ou para autorizar o referendo e convocar o plebiscito? A proposta de 1/3 no mínimo dos membros. Quem que vai executar? Quem vai botar a mão na massa? Que vai colocar as urnas lá o povo e votar? É a Justiça Eleitoral. Cuidado, tá? Cuidado, eu vi uma prova. Mas é claro, era uma prova do Tribunal Superior Eleitoral, né? O CESP estava fazendo. Perguntou quem executa o plebiscito. E a letra A, ela é Congresso Nacional.
E a maioria dos alunos marcaram Congresso Nacional. Mas não, quem põe a mão na massa é a Justiça Eleitoral. Beleza? Eu te disse plebiscito, eu te disse referendo, e eu tenho o terceiro chamado iniciativa popular. O que é iniciativa popular? A iniciativa popular é a possibilidade da apresentação de um projeto de lei à Câmara dos Deputados, ou aqui no âmbito dos estados, nas assembleias legislativas, ou no âmbito do município, nas câmaras municipais, ou no âmbito do DF, na Câmara Legislativa. Proposta de leis. Proposta de leis. Ok? Te digo, já perguntaram, a Constituição prevê a forma de como se dá essa iniciativa popular? A resposta é sim, só que ela só prevê a forma federal e a forma municipal. A iniciativa estadual, ela deixou para as constituições estaduais. Como ocorre a iniciativa popular no âmbito federal? Primeiro passo, a apresentação à Câmara dos Deputados. Cuidado, a apresentação do projeto não ocorre no Senado, é na Câmara, na Casa do Povo, ok? Beleza? No segundo passo, análise do projeto que deve ser subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional. Estou falando do projeto de lei de iniciativa popular federal, ok? Por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos em 5 estados, com não menos 3% dos eleitores de cada um deles. Vamos lá. 1% do eleitorado, pelo menos 5 estados, com não menos 3% dos eleitores de cada um deles. Ok? Difícil, é difícil. Onde é que está isso, professor? Artigo 61, parágrafo 2º da sua Constituição, da nossa Constituição Federal. A iniciativa popular, como eu disse, a Constituição tirou da reta e falou, olha, constituições estaduais tratem do assunto. Ela disse isso lá no artigo 27, parágrafo 4º também da Constituição. Já a municipal, a Constituição falou, não, a municipal eu vou falar como é que vai ser. Vai ser pela manifestação de pelo menos, não é pelo mais, de 5% do eleitorado. Bacana, tranquilo. Deixa eu responder essa questão para vocês da FGV. Perguntou assim, ó. De acordo com o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto e com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante manifestação pública, protestos, iniciativa popular, petição judicial e disque denúncia. Iniciativa popular. Mas, olha só. Eu já te disse, te dei 4 instrumentos aí. Mas existe mais 2 instrumentos que é muito badalado pelo CESP. CESP adora falar sobre eles. Que não são aplicados no Brasil. São 2 instrumentos. Qual é o primeiro instrumento? Chamado RECAL, ou RECAL, e o veto popular. O RECAL, ele vem originário dos Estados Unidos. O que seria o RECAL? Professor, RECAL é aquele negócio que dá no carro. Compra um carro, aí dá um problema no câmbio, aí eles chamam todo mundo que comprou o carro naquela época para ir até a fábrica trocar aquela peça. É mais ou menos isso. O RECAL nos Estados Unidos seria mais ou menos isso mesmo. É a revogação popular do mandato eletivo em razão de, por exemplo, não cumprimento das promessas de campanha, de incapacidade do deputado, do senador, do vereador. Okay? É a possibilidade do povo retirar o mandato do sujeito. Fala, olha, você está incompetente, não está fazendo nada, tudo que você fez proposta lá não está cumprindo nada, então vamos retirar você. Lindo isso, se houvesse no Brasil ia sobrar um. Não, é claro, vai ter algum ou 2 que vai sobrar. RECAL é isso, ok? E o veto popular? O veto popular é a possibilidade do povo, diante de um projeto de lei que foge dos interesses daquela localidade ou daquela nação, de poder o quê? Arquivá-los. Mesmo contra a vontade do parlamento, ou seja, da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados. Bacana, por exemplo. Tranquilo, maravilha. Mas lembrando, repetindo, RECAL e veto popular são originários dos Estados Unidos. Lá existe muito bem, funciona muito bem, mas aqui no Brasil não funciona, não existe, ok? O que se entende por sufrágio, voto e escrutínio? Olha que nome bonito para colocar o nome do seu cachorro. Escrutínio. Aí você chama escrutínio, vem, escrutínio. Já pensou? Lindo, né? Sufrágio. Sufrágio deriva do latim, sufrágio, e significa aprovação. É isso mesmo. Sufrágio é aprovação. É a própria essência do direito político, expressando-se pela capacidade de eleger
e ser eleito de uma forma geral, participar da vida política do seu estado. Aí, para o sufrágio, é necessária a existência de requisitos como alistamento eleitoral, nacionalidade, idade mínima. Claro, não afasta a universalidade do sufrágio, ok? Mesmo com esses requisitos, às vezes necessários, e são necessários para a elegibilidade do sujeito, mesmo a existência desses requisitos não afasta a universalidade do sufrágio, que é nada mais nada menos que essa aprovação. É a essência do processo do direito político propriamente dito, ok? Beleza. Vamos lá. E o que seria então o voto? O voto é o instrumento. É o instrumento para exercer o sufrágio. Se o sufrágio é o direito, o voto é o instrumento para exercer o sufrágio, ok? Nada mais, nada menos que isso, mas mais à frente eu vou tratar mais algumas características do voto, ok? E escrutínio, professor, o que seria o escrutínio? Se o voto é o instrumento, escrutínio é o modo de como será exercido esse voto. Ou seja, a maneira, a exteriorização desse voto, como vai se dar. Vai ser um voto público? Vai ser um voto secreto? Isso é escrutínio. Fechando, sufrágio é a própria essência do direito político. Okay? É a capacidade de eleger e ser eleito. É a própria essência da vida política do Estado. Voto é o instrumento que exerce o sufrágio. E escrutínio é o modo, é a maneira de como vai se dar o voto. Se vai ser público ou vai ser secreto, por exemplo. Quais as características do voto aqui no Brasil? No Brasil, primeiro ponto, voto no Brasil é cláusula pétrea. Nós já falamos dela lá na nossa primeira aula do artigo 5º. Se você não assistiu a aula do nosso artigo 5º, nós temos 3 aulas de artigo 5º no nosso YouTube aqui. Fique à vontade, assista, pergunte, mande mensagem. Estamos aqui para isso. Se inscreva no nosso canal também. Bacana? Então, lá eu tenho toda a paciência de explicar todo o artigo 5º, que são cláusulas pétreas. A cláusula pétrea em si, para uma parte da doutrina, está contida em todo o título 2. Todo o título 2 da Constituição é considerado cláusula pétrea, ok? Que ali está contido os direitos fundamentais. Lembrando que é uma cláusula aberta, então não está presa apenas ao artigo 5º, apenas ao artigo 6º, apenas ao artigo 7º, apenas ao artigo 14º, não está preso apenas isso. Eu posso ter também outros dispositivos dentro da Constituição que são considerados direitos fundamentais e por si só são cláusulas pétreas e outros fora do nosso ordenamento, ok? É claro, existem outras concorrências para isso, concorrência doutrinária, mas a grosso modo para concurso é isso que rege, é isso que o Supremo inclusive entende, ok? Voltando para o voto. O voto no Brasil é cláusula pétrea, ok? O voto é direto, ou seja, não tem intermediário, ok? Sendo a única situação que no Brasil existe o voto indireto, nós vamos falar disso lá quando eu falando sobre o poder executivo. Mas quando no segundo período do mandato do presidente da República, ou seja, nos 2 últimos anos do mandato, se morre, por exemplo, o presidente e o vice junto, é a chamada dupla vacância. Okay? Nesse momento, quando há dupla vacância, o Congresso se fecha e o Congresso decide quem vai ser o próximo presidente pelo período que restar. É claro, quem vai sentar provisoriamente na cadeira da presidência é o presidente da Câmara. Se ele morreu também, o presidente do Senado. Se ele morreu também, o presidente Supremo. Okay? E depois disso, a Constituição não prevê uma desgraça tão grande assim. Okay? Então, nesse caso, ela para ali, ela vai para o vice-presidente, se for o caso do vice-presidente do STF, vai indo, até morrer os 11 do STF. Nem a Constituição fala isso, ok? A Constituição fala até o presidente Supremo. Então esses caras eles vão presidir de forma provisória para poder convocar as novas eleições. Se for nos 2 últimos anos do mandato, é feita a eleição direta, é a exceção à regra, é a única hipótese onde nós, brasileiros, não votamos, o Congresso decide, o Colégio de Líderes, como era feito lá antes de 84, com o movimento Dante de Oliveira, Direta Já, presidente Tancredo Neves, né, no primeiro civil, depois de um período militar, nesse caso, ele foi um voto indireto, e depois disso, só tivemos voto direto no Brasil, mas a única hipótese, então, você tem que olhar para a prova, é a situação do artigo 81, parágrafo 1º da nossa Constituição. 81, parágrafo 1º. Voto indireto. Continuando, outra característica do voto. O voto é secreto.
universal e periódico. Voto secreto, inclusive, houve uma hipótese, uma DIN que foi julgada pelo Supremo, em uma situação em que foi pleiteado que o voto nosso, depois que você votasse, fosse impresso um recibo. É isso mesmo. Você votava na Câmara, na urna eletrônica, aí na hora que você saía, ia ser emitido um recibinho, como se fosse no banco. Saía assim um recibinho amarelinho, aquela folhinha lá, e você guardava e levava. Professor, bacana isso. Pois é, mas isso aí claramente poderia gerar situações de ilicitude de compra de voto. É óbvio, né, gente? Estamos no Brasil, nós estamos na Irlanda, né? Ou na Suíça. É claro que o cara ia combinar com o vereador, olha, se você votar em mim, traz o recibo. Aí eu vou te passar o dinheiro. É óbvio que ia gerar, não ia dar certo. E isso foi julgado inconstitucional e violava o direito ao voto. Cuidado, isso já foi cobrado pelo CESP, viu? Isso já foi cobrado pelo CESP. Voto impresso, esqueça, tá? Universal e periódico. Periódico porque é necessário. Na nossa república, o governo republicano, ele necessita disso, ele precisa ser oxigenado, ele precisa ter mandatos eletivos que não são vitalícios, porque aqui não é monarquia. Então precisa existir esse rodízio do poder. Ok? Vamos falar de espécies de direitos políticos. Existem espécies de direitos políticos, não pense que é bagunçado assim. Como os direitos políticos podem ser classificados então, professor? Eu tenho, de acordo com a sua finalidade, os direitos políticos podem ser classificados em dois grandes grupos. Os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos, ok? Positivos e os negativos. O exercício dos direitos políticos é gratuito. Nós já estudamos isso no artigo 5º, né? Lembra lá, é assegurada a gratuidade de atos necessários ao exercício da cidadania. Lembra lá no artigo 5º. Artigo 5º, inciso 77, né? O artigo 5º, inciso 77, lá trata a respeito disso, né? Então tá. Então vamos falar sobre os direitos políticos positivos. O que se prende, o que consiste os direitos políticos positivos? Direitos políticos positivos são aqueles consubstanciados em normas que asseguram a participação do indivíduo no processo político e na legitimação para o acesso aos cargos públicos eletivos. Professor, não entendi nada. Simples. Direitos políticos positivos é a oportunidade, é a possibilidade de o exercício de votar. Okay? É a chance da pessoa votar, sujeito ativo, direito de votar, e se for passivo, a capacidade passiva de ser votado. Okay? Os direitos políticos positivos, nós vamos falar agora, eles podem ser de capacidade eleitoral ativa e passiva. Mas, no gênero, os direitos políticos positivos é a possibilidade da pessoa votar e ser votada. Ok? Essa é a sacada. Direitos políticos positivos legitimam a possibilidade do cidadão votar e ser votado, de poder participar de uma iniciativa popular, de uma ação popular, de organizar organizar e participar de um partido político. Tudo isso engloba a ideia de direitos políticos positivos, ok? Bacana, maravilha. Vamos falar então, dentro dos direitos políticos positivos, eu tenho a capacidade eleitoral ativa. Capacidade eleitoral ativa é a possibilidade de votar. Capacidade eleitoral passiva é a capacidade de ser votado. Dentro desse enorme grupo chamado direitos políticos positivos. Então, o que consiste a chamada capacidade eleitoral ativa? Vamos conceituar. A capacidade eleitoral ativa consiste na participação do indivíduo na democracia representativa, cujo exercício se realiza por meio do voto, em eleições, plebiscitos, referendos, além da iniciativa popular. Essa capacidade é adquirida com o alistamento realizado na Justiça Eleitoral. Ok? Vamos responder uma questão aqui do juiz federal. Ok? Pesado, CESP. Vamos lá, eu sei que você consegue, vamos lá. No Brasil, o alistamento eleitoral depende da iniciativa do nacional, ou seja, do brasileiro, que preencha os requisitos constitucionais e legais exigidos, não havendo inscrição de ofício por parte da autoridade da Justiça Eleitoral. Perfeito. Perfeito. Eu chego lá, não, eu quero que você escreva meu nome aí, eu quero votar. Escreve aí. Ah, não, eu vou escrever de ofício aqui, sem nem passar
por nenhum... Tem isso, gente? Você vai lá na Justiça Eleitoral, é assim? Claro que não, tem todo um procedimento, você tem que passar por todos... Não tem a possibilidade do cartorário ou do juiz eleitoral, sei lá, eles de ofício pegar o papel e a caneta e te alistar. Não necessita de todos os requisitos, ok? Vamos lá, essa parte é importante. Onde é que está isso, professor? Vamos pegar o artigo 14, parágrafo 1º. Vamos fazer a leitura do 14, parágrafo 1º, que é importante. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios. Cuidado aqui, tá? Para os maiores de 18 anos, ok? Cuidado, que eu já vi prova sacanear com isso. É obrigatório maior de 18 anos? Sim, ok? Todos os maiores de 18 anos são obrigados a votar? Aí você tem que ficar esperto. Por quê? Logo abaixo, no inciso 2 do artigo 14, parágrafo 1º, fala assim: facultativo para os analfabetos, os maiores de 70. Os maiores de 16 e menores de 18 anos é facultativo. Então quer dizer que, vamos para o primeiro, é obrigatório o voto para os maiores de 18 anos, ok? E menores de 70. Aliás, de 70 para baixo. Porque se for maior de 70, ou seja, 71, não é obrigatório, é o quê? Facultativo. Então não são todos assim. Aqueles acima de 18 anos são obrigados a votar. Você estaria englobando isso. O CESP adora brincar com isso, porque tem exceção. Porque se o cara for maior de 70, ele não é obrigado a votar. Então, maior de 18 e menor de 70, digamos assim, porque 70 também conta, né? 70 para baixo. Se o cara tem 70 anos, é obrigado a votar. É obrigado a votar. Quem é facultativo é o maior de 70, ou seja, 71. Bacana. Cuidado com o 14, parágrafo 1º, que o examinador adora brincar. Agora vamos falar alguns apontamentos. O alistamento é obrigatório para todos os maiores de 18 anos? Aquele que eu perguntei. Não. Os maiores de 70 não são obrigados. Tem que ficar com essa pegadinha aí, que eu até coloquei em questão aqui no material, porque eu tirei de uma questão do CESP. A maioria dessas questões, meus amigos, que eu coloco aqui, é tudo prova viva. Ou é questão que eu estava fazendo e eu errei e falei, puta, que questão ferrada, vou colocar no material. Ou então realmente é um ponto, é uma questão que repete muito, que você tem que saber. Ok? Com o alistamento se torna automaticamente a obrigatoriedade do voto, ou seja, com o alistamento eleitoral, automaticamente a pessoa é obrigada a votar? Não. Por exemplo, o jovem se alista aos 16 anos, antes de completar 18. Ele não está obrigado a votar nas eleições que ocorrerem nesse período. Ok? Então, se ele alistou com 16 e antes o cara alistou com 16 anos, ele é obrigado a votar? Ele não é obrigado a votar, gente. É facultativo. Ele vota se ele quiser. Então quer dizer que não quer dizer que depois do alistamento você obrigatoriamente tem que votar em todas as eleições que vierem para frente. Beleza? Outra pergunta. O menor com 16 anos emancipado civilmente pode alistar? Ih, professor, emancipação, que negócio que é esse? Isso é coisa lá do direito civil. O cara vai casar, né? Casou. Menor de 18 anos, maior de 16, que hoje não pode casar não pode ser menor de 16, né? A idade núbia hoje no Brasil é 16 anos. O cara 17 anos, é menor de idade, casou. Se ele casar, ele já contemplou-se a maioridade para efeitos civis. Cuidado, não mistura. Isso é muito comum para alunos que fazem direito, porque o aluno do direito mistura isso. Quem não faz direito, ele nem sabia disso. Assim, pô, beleza, professor, para mim toca o barco. A CPU tá zerada, né? Então quer dizer que, vamos fazer uma comparação. Um cara tem 17 anos, ele pode casar? Pode. Ele se torna adulto em tese? Sim, adulto em tese. Ele emancipou. Beleza. Ele pode tirar a carteira de motorista? Não, não pode. Ele pode ser preso, penado e condenado penalmente? Não, não pode. Veja, na esfera penal é uma maioridade de 18 anos. Na esfera administrativa, para tirar a habilitação, 18 anos. Mas na esfera civil tem essa exceção. Para votar, a mesma coisa, tá? O menor com 16 anos emancipado civilmente pode alistar? Não, a emancipação não gera efeitos eleitorais, tá? O menor de 16 anos, que eu disse, tá? O menor de 16 anos. Se ele tiver 16 anos, ele pode alistar tranquilamente. Quem são os inalistáveis? Cuidado com esses caras aqui, depois eu vou voltar a falar deles. São dois, os estrangeiros e os conscritos, ok? Estrangeiro e conscrito são inalistáveis. Estrangeiro é o cara que não é brasileiro. Cuidado, se o cara é brasileiro naturalizado, ele é brasileiro, gente, pelo amor de Deus. Aí ele era paraguaio e se tornou brasileiro. Então não é estrangeiro, é brasileiro. Ele pode votar, pô.
ok? Lembra que o brasileiro naturalizado não pode assumir alguns cargos, por exemplo, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, mas o resto o cara pode votar e ser votado tranquilamente. Tá? Quem são inalistáveis? Então, os estrangeiros e os conscritos. Quem é o conscrito? É o recruta no quartel. Aquele cara que ele é recruta, está servindo no exército, serviço militar obrigatório. Ele não pode votar e nem ser votado. Professor, mas o cara tira o título com 17, bacana. E a lista no quartel? Ele pode votar quando estiver no quartel? Não. O documento dele é recolhido e fica na terceira seção, salvo engano, na terceira seção do exército, que eu fui militar. E fica guardadinho lá os documentos dele. Depois que ele sair desse período de conscrito, der baixa, ele recebe novamente o título de eleitor e aí ele pode exercer os seus direitos civis, se for o caso. Bacana, cuidado. Serviço militar obrigatório, conscrito e os estrangeiros. Grave esses caras aí. O conceito de conscrito abrange também os médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam serviço militar obrigatório nos termos da 5.292 de 67. Ou seja, aqueles caras que são médicos, né, oficiais médicos, enquanto ele estiver... Porque acontece o seguinte, o oficial médico, quando ele vai com 17 anos, chega no quartel, fala, estou me apresentando. E aí ele fala, olha, acabei de passar no curso de medicina. O que acontece? Há uma prorrogação do serviço militar obrigatório dele. O exército fala, beleza, vai lá para a sua faculdade, depois de terminar você volta aqui. E quando você voltar, você vai servir mais como oficial médico. Entendeu? E ele vai servir como... E quando ele serve como oficial médico, num período lá, ele é considerado conscrito. Também, ok? Os estrangeiros gozam da maioria dos direitos políticos. Isso nós já falamos lá atrás. Destinatários dos direitos fundamentais. O estrangeiro, ele pode impetrar um habeas corpus? Pode. O estrangeiro pode impetrar um mandado de segurança? Pode. O estrangeiro pode fazer concurso? Pode. Okay? Vários direitos constitucionais do estrangeiro ele pode ter tranquilamente no Brasil, mas os direitos políticos, por exemplo, votar, impetrar uma ação popular, ele não pode. Beleza? Português, professor. Português é igual brasileiro naturalizado. Ok? Eles são assegurados os mesmos direitos políticos se eles tiverem residência permanente no país. E caso haja reciprocidade no Brasil e Portugal, okay? Ele pode ser candidato ao deputado federal. Mas não pode ser presidente da Câmara, porque ele tem os mesmos direitos de um brasileiro naturalizado. Ok? Beleza? Teve um fato que aconteceu que o artigo 91A, introduzido pela Lei 2034 de 2009, exigiu que no dia do pleito, o título eleitor, a pessoa tinha que apresentar o título eleitor e o documento com foto. Tá? Tinha que apresentar o título eleitor e necessariamente o documento com foto. O STF, julgando a ADI 4467 em 2010, entendeu que seria uma situação de dupla identificação e violaria a razoabilidade e proporcionalidade. Ou seja, somente o documento, não é necessário o documento com foto mais o título eleitor, digamos assim. Ok? Não é necessário os dois documentos para poder realizar. Mas é óbvio, a gente ouve na propaganda. Leve o título eleitor mais documento com foto, tá? Mas essa exigência o Supremo falou não é necessário. Tanto é que o Supremo começou a realizar o que? A identificação biométrica, né? Para poder sanar qualquer dúvida quanto à identidade daquela pessoa que ali se apresenta. Beleza? Maravilha. Nessa eleição, inclusive, era do ano de 2010, né? Essa ADIM foi julgada até de forma breve, e que nesse caso não era necessário a apresentação dos dois documentos. Só não violaria algum direito constitucional a ausência de apresentação do documento com foto. Ou seja, não é necessário você apresentar o título eleitor mais o documento com foto. Só o documento com foto já é suficiente, ok? Então não era necessário, o Supremo entendeu que era necessário apresentar os dois documentos. Somente o documento com foto bastava, ok? Somente o documento com foto basta, ok? É constitucional a exigência legal que independe da identificação civil, condiciona o voto à apresentação pelo eleitor e do título eleitor, os dois juntos. Tá certo, Arnaldo? Ok? Ok? Que é independente da identificação civil, condiciona a apresentação pelo eleitor do título eleitor. Ou seja,
Voto à prestação com o eleitor, ou seja, é condicional a exigência legal independente da identificação civil, condicionada a voto à prestação do eleitor e do diretor? Não, tá errado, né? Questão errada. Aqui no 8, questão, vou conferir, opa, 8 errada, ok, questão errada. Beleza? Não é necessária a apresentação dos dois documentos, ok? Questão tá errada, 2016. A pessoa portadora de deficiência é obrigada a votar? Vixe, a hora que você pensa de cara, o que você vai responder? Não. Gente, pior que é obrigado, tá? Existe uma resolução do TSE de 2004 que fala o seguinte, ó. O artigo 1º, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para as pessoas portadoras de deficiência. Porém, aí o parágrafo único ressalta o seguinte, não estará sujeita a sanção a pessoa portadora de deficiência que torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais relativas ao alistamento e ao exercício do voto. Bacana? E aí o artigo 2º ensina, ó, o juiz eleitoral, mediante requerimento de cidadão, nas condições do parágrafo único do artigo 1º, ou de o seu representante legal ou procurador devidamente constituído, acompanhado de documentos comprobatórios da deficiência, poderá expedir em favor do interessado certidão de quitação, olha só, certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado. Bacana? Então a pessoa, primeira pergunta seca, isso já que é uma prova do CESP. Pessoa que tem deficiência é obrigada, nem usa mais portador de deficiência, pessoa com deficiência, né? Não usa mais esse termo. Né? A Convenção Internacional de Pessoas com Deficiência repugnou esse termo, portadora, né? Ninguém porta porque quer, né, gente? Então, nesse caso, eu tenho que ela é obrigada, mas caso seja requerido por um representante, ela poderá receber o quê? Esse salvo-conduto, né? De não precisar realizar o quê? O processo eleitoral de forma o quê? Indeterminada. Capacidade eleitoral passiva. Nós falamos da ativa, vamos falar da passiva. Capacidade eleitoral passiva, deixa eu falar os sinônimos, tá? Na capacidade eleitoral ativa, você pode encontrar na prova alistabilidade, capacidade de votar ou sufrágio ativo. Na capacidade eleitoral passiva, que é a possibilidade da pessoa ser votada, nós temos os conceitos de elegibilidade, os sinônimos, capacidade de ser votado ou sufrágio passivo. Vamos lá, nós temos que o artigo 14 traz aí 6 requisitos para a pessoa ser votada, ok? 6 requisitos. Vamos então a esses requisitos. Primeiro, nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Ou seja, pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Lembrando que estrangeiro é inalistável. Segundo, pleno exercício dos direitos políticos. Então, não pode ter perdido ou estar suspenso dos direitos políticos. Né? A pessoa é ficha suja. Então, se estiver suspenso, não pode exercer os direitos políticos. Nem votar e nem ser votado. Inegibilidade, ok? Inelegível, ou seja, o voto, ou vota, o suspenso não vota e nem é votado, tá? Inelegível, vota, tá? O suspenso não vota e nem é votado. Depois a gente vai falar sobre isso. Alistamento eleitoral. Terceiro requisito, alistamento. Quarto requisito, domicílio eleitoral na circunscrição. Eu vou ser vereador. Então você tem que votar no município onde você quer ser vereador. Você pode até morar em outro município, mas o voto, a sua inscrição, a sua zona, tem que ser no município onde você quer votar. E assim para todos os outros, ok? Então, o domicílio não é residência. Cuidado com essa pegadinha, tá? E tem que ser 1 ano antes da antecedência das eleições. Eleição municipal, tem que votar no circunscrição municipal, se for federal ou estadual, no estado, e se for do âmbito nacional, por exemplo, eleição para presidente, no âmbito, tem que morar no Brasil, no lugar do Brasil, votar no lugar do Brasil. Filiação partidária, tá? O Brasil não admite a candidatura avulsa, tá? Isso é um debate polêmico no Brasil, que é a possibilidade de você candidatar sem nenhum partido político, como é muito comum isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem isso, né? Não é necessário lá porque o sistema de voto é muito ostensivo, até para a escolha de juízes. Os juízes ali daquelas localidades, os condados, ele é feita a eleição, não é concurso público, né?
Por quê? Porque a pessoa tem normalmente um ancião, aquela pessoa que tem mais convivência com a comunidade, a pessoa que conhece mais da comunidade. Que mais? Filiação partidária, já falei. Idade mínima. Cuidado com a idade mínima. Vamos lá para baixo. 18 anos, vereador, ok? É o mais jovem. 21 anos, prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual, distrital e juiz de paz. Vamos falar agora em juiz de paz, ok? 30 anos, governador e vice-governador dos estados e do DF. E por fim, 35 anos, presidente e vice-presidente da República, senador e os seus suplentes, tá? Os dois suplentes também têm que ter a idade de 35 anos. Repetindo, vamos aqui embaixo, 18 anos, vereador, sobe, 35, presidente e senador, desce, 30 anos, governador e vice dos estados do DF, e o que sobrar, 21 anos de idade. Beleza? Tranquilo? Juiz de paz, vamos falar dele agorinha. Quando se comprova a idade mínima, que eu acabei de falar, em regra na data da posse, mas o vereador ele tem que comprovar na data do registro da sua candidatura. Por quê? O cara tem que comprovar que já tem 18 anos. Porque acontecia? O cara concorria o pleito com 17, cometia crimes eleitorais e não poderia ser preso porque era inimputável. Vendo isso, a legislação eleitoral mudou e falou, olha, para você, vereador, é na data do registro da candidatura. Tá? Existe a possibilidade do exercício do cargo de presidente de um brasileiro com a idade menor de 35 anos de idade? É possível? É possível. É possível, por exemplo, se o cara for um presidente da Câmara. O presidente da Câmara precisa ter 21 anos de idade, perfeito? Bacana. Ele com 21 anos de idade assume a presidência da Câmara, o presidente e o vice-presidente morrem. Quem que vai assumir temporariamente? Ele. Então é possível que um cara que tenha menos de 35 anos possa assumir a presidência da República? Sim. Nesse caso que eu falei para você, da dupla vacância, por exemplo. Quem é o juiz de paz? O juiz de paz é um agente público, tá? É um agente público, não é servidor público, não é concursado. Ele tem vínculo ao judiciário impondo alguns impedimentos. Ele deve ser filiado a partido político para concorrer ao cargo de juiz de paz. A remuneração do juiz de paz somente pode ser fixada por lei e iniciativa exclusiva do Tribunal de Justiça, o cara recebe. O juiz de paz está lá no artigo 98, inciso 2 da Constituição. Dá uma olhada lá se você não estiver assistindo essa aula pelo YouTube. Artigo 98, inciso 2. Você vai falar lá, justiça de paz remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal, secreto, com mandato de 4 anos. E competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Beleza? Então, juiz de paz, procure saber a respeito do juiz de paz, como é o processo eleitoral do juiz de paz na sua comunidade, no seu estado. Vira moeda, vamos falar dos direitos políticos negativos. Agora vamos falar de inelegibilidades. O que consiste os direitos políticos negativos? Se os direitos políticos positivos eles vão trazer a possibilidade da pessoa votar e ser votada, os direitos políticos negativos é o outro lado da moeda. São normas que impedem a participação do cidadão no processo político, abrangendo inelegibilidades e perda e suspensão de direitos políticos. Vamos falar primeiro das inelegibilidades. As inelegibilidades podem ser absolutas ou relativas. As absolutas são aquelas estampadas apenas pela Constituição, tá? Somente a Constituição pode estabelecer as absolutas. As relativas podem ser criadas por lei, ok? Quais são e qual é, na verdade, uma hipótese só de inelegibilidade absoluta. Está no parágrafo 4º do artigo 14. São inelegíveis os inalistáveis. Quem são os inalistáveis? Já falamos. Estrangeiros e conscritos. E além dele, os analfabetos. Cuidado. Analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Ou seja, o analfabeto tem capacidade eleitoral ativa, mas não possui a capacidade eleitoral passiva. Não pode ser votado. Ok? O analfabeto é alistável, porém inelegível. Bacana, cuidado com essas pegadinhas de prova. Então, nós temos as seguintes conclusões. O analfabeto. O analfabeto pode votar, mas não pode ser votado, porque o voto para ele é facultativo, não é obrigatório. Estrangeiro não pode nada, pois sequer é alistável. Brasileiro naturalizado e português podem ser eleitos para qualquer cargo, menos aqueles exclusivos de brasileiros natos. Beleza? Tranquilo?
Maravilha. Lembrando que os conscritos também não podem ser eleitos. Vamos falar das inelegibilidades relativas da nossa Constituição Federal. Existem outras, mas vamos falar apenas da Constituição Federal. O artigo 14, parágrafo 5º ao 7, nos traz algumas hipóteses. Primeira, situação que está no parágrafo 5º do 14. Proibição do terceiro mandato consecutivo para os chefes do executivo. Completa no seu caderno. Para os chefes, na verdade, todas essas que eu vou falar agora só são direcionadas aos chefes do executivo, ok? Só são direcionadas ao chefe. Tá até aqui em cima, ó. A Constituição Federal aponta 3 situações que fazem referência aos chefes do executivo. Cuidado, chefe do executivo é o presidente, governador e o prefeito. Primeira, proibição do terceiro mandato consecutivo. Ou seja, o prefeito não pode ter 3 mandatos consecutivos. O governador não pode ter 3 mandatos consecutivos. O presidente não pode ter 3 mandatos consecutivos. O 5º fala assim: o presidente, governadores, estados e do DF, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso do mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Por exemplo, se a pessoa assumiu, o vice assumiu aqui no Brasil, é bacana ser vice, né? Ser presidente, principalmente. Sempre o cara se dá bem. Então, nesse caso, o vice-presidente, que assume, por exemplo, o último período do mandato, último ano do mandato, já conta como se tivesse ficado 4 anos. Ele só vai ter direito a mais um ano só de reeleição. Michel Temer, lembra Michel Temer? Ele ficou um período da Dilma, depois que a Dilma saiu. Bacana, maravilha. Ele poderia se candidatar de novo? Poderia, na próxima eleição, mas ele teria que sair já como reeleição. Mas ele ficou nem um período, não interessa, já foi. Ok? Cuidado. Existiu a figura do chamado, começou a surgir a forma do prefeito itinerante. Por quê? O cara ficava 2 anos consecutivos em um município. O que ele falava? Ah, você quer saber? Eu vou lá para o município vizinho e vou candidatar lá. Porque eu fiquei 2 seguidos aqui, agora vou no outro e candidato lá. Não pode. O Supremo falou não pode existir o prefeito profissional ou o prefeito itinerante. Ou seja, ele é prefeito aqui em Cuiabá por 2 anos e vai lá para Codó, lá no interior do Maranhão, e candidato a prefeito, digamos assim. Nesse caso, caracteriza um terceiro consecutivo, mesmo que seja em outro município. Ok? Beleza? Tranquilo, vamos continuar. Outra segunda hipótese. Segunda hipótese é a desincompatibilização para concorrer para outro cargo. O cara é prefeito. Ficou o primeiro ano. Vai ficar o segundo ano. No segundo ano ele cresce o olho e vou ser governador. Se ele quiser ser governador, veja, é outro cargo. Aí ele tem que se desincompatibilizar. O que é isso? Ele tem que renunciar 6 meses antes do pleito. Cuidado, o prazo é 6 meses antes do pleito e ele tem que renunciar. Aqui no Mato Grosso aconteceu, ex-governador Blairo Maggi, ele ficou primeiro mandato, segundo mandato, ele falou, pô, esse negócio de política é bacana. Quis sair candidato a governador e o fez. 6 meses antes ele renunciou e candidatou a senador da República, melhor dizendo. E ele candidatou a senador e foi eleito como senador da República. Bacana? Terceira situação de inelegibilidade reflexa que trata a nossa Constituição. Eu falei o artigo 5º, falei o 6º, estou falando parágrafo 5º, parágrafo 6º, parágrafo 7º. É a chamada inelegibilidade reflexa, que tem que ficar esperto. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Grava, risca no caderno aí, até o segundo grau. Ou por adoção, cuidado, adoção, do presidente da República, de governador de estado, território, Distrito Federal, de prefeito, ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anterior ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo candidato à eleição. Vamos entender isso aqui, vamos entender. Tem que ficar bem, cabeça bem tranquila. Essa é a hora do café. Essa é a hora de você levantar, tomar uma água e voltar para continuar ouvindo ou para continuar assistindo. É reflexa, pois não atinge o político, mas alguém que lhe seja próprio. Por isso que a gente chama ilegibilidade reflexa. Relação de parentesco. Torna-são inelegíveis as seguintes pessoas. O cônjuge do prefeito,
ou companheiro, pode ser hétero ou homoafetivo, não tem problema nenhum, hétero ou homoafetivo, ok? Avós, pais, irmãos, netos, filhos, sogro, sogra, cunhados, cunhadas. Toda essa galera não pode o quê? Candidatar a algum cargo dentro daquele município, por exemplo. Vamos entender. Eu sou prefeito, eu saio candidato a prefeito de Cuiabá. A minha esposa vai ser a primeira dama. Bacana? Bacana. E aí a minha esposa fala, pô, esse negócio é bacana, né? Na próxima eleição, ela sai para prefeita e eu saio para vereador. Pode fazer isso? Não pode. Na próxima eleição, ela não pode sair candidata a prefeita. Por quê? Caracteriza o quê? Uma sucessão. Uma sucessão de cargo. Eu saio prefeito, fico 4 anos, depois ela fica 4 anos como prefeito. Depois fica eu, depois fica ela, fica invertido. Não pode. Então ela fica impedida de competir no pleito subsequente. Então, se eu saio para prefeito e depois ela quer sair para vereadora, ela pode dentro do município de Cuiabá? Não pode. Mas, professor, o senhor está saindo para vice, para segundo mandato, perfeito? Para prefeito, tá certo? Tá certo. Ela não pode candidatar agora que o senhor é prefeito para vereadora? Não pode. Dentro do município de Cuiabá, ela não vai poder competir para nenhum cargo. Aliás, só tem 2 cargos, ou é prefeito ou é vereador. Você está comigo? Dentro do município de Cuiabá. Mas ela pode concorrer a outro município? Pode. Ela pode concorrer para o governador do estado? Pode. Ela pode ser deputada federal? Pode. Mas no meu município ela não pode. Que é a linha da minha circunscrição. Ok? Isso se abrange também meu filho também. Vou ampliar um pouquinho mais a conversa. Imaginemos que eu saí candidato a governador. Gostei, bacana. Na próxima eleição, ela fala assim, vou candidatar para um dos municípios como vereadora de um dos municípios do meu estado. Ela pode? Não pode. Porque agora a minha jurisdição, que a Constituição fala, né, que na verdade é a minha circunscrição, aumentou. Agora o meu território é o estado e não só o município. Então, dentro do meu estado, ela não pode concorrer para nenhum cargo. Professor, ela pode concorrer para um cargo lá no Paraná? Pode, mas no meu estado ela não pode concorrer para nenhum cargo eletivo. Por quê? Eu sou governador. Eu estou comandando aqui. Vou mais. Se eu querer concorrer a presidente da República, qual o cargo que ela pode aqui no Brasil? Nenhum cargo no Brasil. Entendemos isso? Qual a situação que pode acontecer? Ela já é vereadora. Ela já é vereadora, você está comigo? Ficou 4 anos, bacana? E aí ela vai candidatar para reeleição como vereadora. Ela já é vereadora e vai para a reeleição de vereadora. Me acompanhe. Então ela já é vereadora. Aí eu entro agora para prefeito. Pode? Pode, nesse caso pode. Se ela já é vereadora, não tem ali inegibilidade reflexa. Entendemos isso? O problema é quando eu já sou prefeito e ela quer ser vereadora ou prefeita ou vice. Aí ela não pode. Entendemos a sacada? Acho que agora ficou mais claro, né? Bacana. A causa de inelegibilidade que está aqui, a reflexa, alcança o cunhado de governador quando concorre a cargo eletivo de município situado no mesmo estado? Sim, tá? Concorre. Acontece. Como eu já falei aqui, cunhados, sogro também é também atingido. Por quê? Eu tenho por afinidade consanguínea até 2º grau por adoção, ok? Dos parentes. E aí não fala se é ascendente, descendente ou colateral. E põe todo mundo no mesmo saco. Lembrando que o impedimento é para os cargos eletivos, tá? Dentro dos entes federativos, onde exerce suas funções. Eu já falei isso. Uma pergunta. E se o casal, no meio da caminhada do prefeito, resolve divorciar? Vamos mudar. Imaginamos que a minha esposa ela já é prefeita. Bacana? Eu posso sair candidato a vereador? Não posso. Você já sabe disso. Na próxima eleição, ela pode sair para candidata para reeleita. Ela já está no primeiro mandato de prefeita. Na próxima eleição, abre nova eleição para prefeitos e vereadores. Você está comigo? E aí eu candidato a vereador. Posso? Não posso, porque ela já é prefeita. E no meio do caminho eu falo, amor, vamos separar? Vamos divorciar? E aí a gente finge que a gente divorciou e aí eu candidato para prefeito na próxima. Pode, Arnaldo? Não pode. Tá? Súmula vinculante 18 do STF. Súmula vinculante 18 do STF fala assim: a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14. Ok? Então não afasta a inelegibilidade reflexa.
Se o prefeito morrer, professor, não, se o prefeito morreu, tudo bem. Aí afasta a aplicação dessa súmula. Ela pode candidatar. Militar, professor, militar pode ser eleito? Pode. O militar ele pode ser eleito. Bacana? Tanto é que a Constituição fala militar elegível. O conscrito não, mas o militar de carreira, o militar, ele pode candidatar? Pode. Tanto é que nós temos uma grande massa de sargento não sei o quê, capitão não sei o quê, coronel não sei o quê, né? Principalmente lá na Câmara dos Deputados, né? Então essa restrição imposta aos militares se aplicam não apenas aos membros das Forças Armadas, mas também aos membros da Polícia Militar, de Corpo de Bombeiros Militar. O que fala? O artigo 14 da nossa Constituição, no seu parágrafo 8º, vai falar o seguinte: o militar estável é elegível atendidas as seguintes condições. Aí eu fiz uma setinha aqui embaixo, né? Se ele tiver menos de 10 anos de serviço público, olha o verbo, deverá afastar-se da atividade, ok? Afastar-se da atividade. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço público, ele será agregado, ele vai ser agregado no serviço público, e se eleito, passará automaticamente num ato de diplomação para a inatividade. Repetindo, se tiver menos de 10 anos, deve afastar-se da atividade. Se tiver mais de 10 anos, será agregado primeiro. Alistei, vou candidatar. E, inclusive, o alistamento dele é feito diretamente na convenção, né? Vou alistar. Naquele momento, ele é agregado. Ele sai das ruas, digamos assim, vai fazer o serviço administrativo. E se eleito, ele vai passar automaticamente para onde? Com a diplomação. Cuidado, não é posse. O marco é diplomação, não é posse. Ele passa automaticamente para a inatividade. O artigo 9º, o artigo 14, parágrafo 9º, vai trazer algumas outras inelegibilidades. Vai falar, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cassação. 8 anos, 6 anos, 7 anos, ok? A fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade, para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Lei da ficha limpa, né? Ela foi um exemplo disso. A lei complementar 135 de 2010, ela trouxe várias hipóteses que geram a inelegibilidade relativa. Perda ou suspensão dos direitos políticos. Cuidado, não existe, é proibido, o artigo 15 da Constituição é expresso dizendo é proibido a cassação de direitos políticos. Cassação, não, cuidado, vou cassar o mandato, é outra conversa. A gente ouve muito isso na prática. Está cassando o mandato do sujeito. Beleza. Agora, cassar direitos políticos, jamais. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Ele vem trazendo 5 hipóteses, ok? Mas a Constituição não fala o que é perda e o que é suspensão, tá? Então, nesse caso, eu fiz aqui um materialzinho, aqui uma tabelinha, do que normalmente a prova vem cobrando, principalmente o CESP. Se for cancelamento da naturalização por sentença transitada julgada, e esse cancelamento, nós já estudamos na aula de naturalização, dá uma olhada lá, que nesse caso somente o brasileiro naturalizado pode ter cancelado a sua naturalização por atividade nociva. Nesses casos, além de ele deixar de ser brasileiro, ele perde o quê? Os direitos políticos. E a outra é a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa lá do artigo 5º, inciso 8º da Constituição. Lembra, o cara não quer servir o exército por imperativo de consciência, por excusa de consciência. Não quero servir porque minha religião não permite. Então tá bom, eu vou aplicar a você uma medida alternativa, uma prestação alternativa. Eu não vou cumprir. Não vai cumprir? Então você perdeu os direitos políticos. Cuidado. A doutrina majoritária e o CESP e FCC entendem que é perda essa situação e não suspensão. Bacana. Tranquilo. Inclusive, se você olhar o artigo 4º, parágrafo 2º da lei 8.239 de 91, consta essa hipótese como suspensão. E é também o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, mas do CESP, mas do FCC, aqui é perda, ok? Incapacidade civil absoluta, suspensão. Condenação criminal transitada julgada enquanto durar os seus efeitos, suspensão. Cuidado, a pessoa presa temporariamente, cautelarmente, ou seja, preventivamente ou temporariamente, ela vota. Ela vota e é votada.
Bacana? O que é proibido, o que suspende os direitos políticos é a condenação criminada transitada em julgado enquanto durar os seus efeitos. E as situações de improbidade administrativa também geram a possibilidade de suspensão dos direitos políticos. Aqui já falei. Com a perda dos direitos políticos, o cidadão fica inabilitado para propor qualquer remédio constitucional? Não. Ele pode propor habeas corpus, mas ação popular, por exemplo, não pode. Na condenação criminal transitada julgado, que acarreta a perda dos direitos políticos. Na verdade, não é perda, é suspensão. Né? A condenação criminal transitada julgado, nós já vimos ali, é suspensão. Ok? Suspensão dos direitos políticos. Ela deverá ser declarada expressamente na decisão ou possuir efeito automático? Não, tem que ser declarada na sentença, se ele realmente teve os direitos suspensos. Bacana. Impugnação do mandato eletivo, artigo 14, parágrafo 10 da Constituição. Fala assim: o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de, crava, 15 dias. 15 dias contados do quê? Da diplomação, não é da posse. Contados do quê? Da diplomação. Só ir lá apresentar e já tá beleza? Só fazer uma denúncia anônima? Não, tem que ser instruída instruída com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Okay? Essa ação, professor, ela vai ser ela é de caráter público, essa ação que está impugnando o mandato? Não, ela vai correr em segredo de justiça. E o autor da ação? Ok? Na forma da lei. Se ele agiu de sacanagem, se ele agiu de forma temerária ou de má fé, só para poder ferrar aquela pessoa que quer se candidatar, ele responderá, ok? Ele poderá responder por tal situação. Beleza? Que mais? O autor responderá. Que mais? Eu tenho o quê? O princípio da anterioridade da lei penal, da lei eleitoral fala assim. A lei penal não, a lei eleitoral. O artigo 16 fala assim: a lei que altera o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Tá? Cuidado, tá? Na data da sua publicação. Tá? A partir daí, ou seja, ela só vai ser aplicada na eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Ou seja, o efeito é prospectivo. Ou melhor dizendo, digamos que hoje é o dia 11 de novembro de 2020. Se é feita uma legislação eleitoral, ela só poderá ser utilizada no ano seguinte, um ano antes. 11 de novembro, agora com a nova legislação, né, mudou o período das eleições para novembro, tudo bem, dá tempo. Então é possível. Que a eleição esse ano vai ser em novembro. Se eu fazer uma lei em setembro do ano que vem, ou daqui 2 anos, que vai ser 2022, se voltar para outubro, né, aí tem que ser feito um ano. Ou seja, o que eu quero dizer? Para que uma lei ela seja aplicada na eleição subsequente, ela tem que ser feita um ano antes. Ela tem que ser feita um ano antes, pelo menos. Então, por exemplo, se a eleição é em outubro de 2000, vamos citar, imaginando 2021 tem eleição, eu tenho que fazer essa eleição pelo menos em setembro, para que ela tenha validade na eleição seguinte. Se eu fazer ela em novembro do ano anterior, não terá validade porque tem menos de um ano. Ok? Isso é chamado princípio da anterioridade da lei eleitoral. Então, o assunto agora é direitos políticos. Bacana? Onde está o direito político? Está localizado no título 2 da Constituição, no capítulo 5. Ele fecha o título 2. Título 2 que são direitos fundamentais. E eu tenho ali o capítulo 5, que é o último direito fundamental em espécie, digamos assim, dos partidos políticos. Principais pontos, né? Lembra que o partido político, nós já falamos lá em artigo 5º, né? No artigo 5º nós falamos sobre associações. Lembre-se que a associação a gente pode estudar de forma integrada. A associação, o partido político é uma espécie de associação. O sindicato é uma espécie de associação. Só que, é claro, tem objetivos distintos, mas as mesmas influências que não são aplicáveis, por exemplo, às associações em estrito senso, aos sindicatos, também é aplicada também ao partido político. Por exemplo, a associação pode ser, digamos assim, você é obrigado a associar ou permanecer associado? Não. Você é obrigado a filiar a um sindicato ou permanecer filiado a algum sindicato? Não. Você é obrigado a filiar a um partido político
ou continuar vinculado ao partido político? Não, veja, a amplitude e a liberdade é aplicada nas 3 situações. Mas agora vamos falar especificamente dos partidos políticos. O partido político ele adquire personalidade jurídica na forma da lei civil. Vamos falar a respeito sobre isso, como é que se dá isso. É um cartório de registro lá em Brasília, né? E no Tribunal Superior Eleitoral é realizado o seu registro, né? E é assegurado aos partidos políticos essa autonomia para a escolha de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas. Também não vou falar isso de forma específica. Diga para mim, qual é a natureza jurídica de um partido político? O partido político é uma pessoa jurídica de direito público ou privado? Bem contrário do que muitos pensam, ele é uma pessoa jurídica de direito privado. É isso mesmo, privado, devendo possuir, inclusive, CNPJ. Professor, uma empresa? Não, veja mais como uma associação que também precisa ser uma pessoa jurídica de direito privado. Então vamos falar, primeiro ponto, da liberdade de criação dos partidos políticos. O 17 fala assim, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. E vem trazendo os preceitos, vamos falar agora sobre isso. Então, a liberdade é de criação, fusão, extinção, incorporação. Mas esses programas dos partidos devem obedecer a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. É óbvio, né? Ok? Bacana. Tem exercício pessoal da mentoria e eu tenho alguns preceitos que ele deve seguir. Já falei, cadastro nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes, prestação de contas à justiça eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Pergunta, a exigência de caráter nacional dos partidos políticos visa resguardar qual princípio? Olha que pergunta bonita, né? Por que tem que ser nacional um caráter? Por que não posso ter um partido político no âmbito estadual? Veja, isso se dá para proteger o princípio federativo da unidade nacional e evitar as chamadas legendas de aluguel, ok? Então, os partidos políticos, essa exigência de caráter nacional é para isso, para evitar, para primeiro ponto, para proteger o princípio federativo e para evitar essas legendas de aluguel, que as pessoas são feitas só para poder aumentar o tempo de hora na TV, horário gratuito e outros mais artimanhas realizadas. Okay? Os partidos podem ter algumas possibilidades, por exemplo, a exclusividade de sua denominação, sigla e símbolos, mas é proibida a utilização por outros partidos de variações que venham a induzir a erro ou confusão. Então os partidos podem ter a exclusividade do seu símbolo. PT, eu posso ter um PT, PTC... Desde que não cause uma confusão a esse respeito, pode, tá? Eles também gozam de imunidades tributárias. Okay? Vamos falar do procedimento de criação. Como é que eu crio um partido, professor? Vamos lá. Os partidos políticos, isso eu estou falando no artigo 15, parágrafo 2º. Acompanhe se você estiver ouvindo a nossa aula. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Bacana? Como que é, então, professor, essa ideia? Então, primeiro passo eles têm que ser tem que virar uma pessoa jurídica. O partido tem que se tornar uma pessoa jurídica. Como que adquire uma pessoa jurídica? Ele vai levar toda a documentação até um cartório em Brasília, tá? Onde vai ser a sede nacional do partido, que deve ser necessariamente sempre na capital federal. A sede nacional tem que ser em Brasília, tá? Isso é uma resolução do TSE. É possível fazer um registro provisório, professor, de partido político? Não, não é possível fazer registro provisório do partido político. Então, depois que ele adquiriu nesse cartório, o registro, a documentação depois disso vai ser levada ao Tribunal Superior Eleitoral. Muito comum em prova colocar STF, STJ, o Tribunal Regional Eleitoral. Não, ao TSE. Virou pessoa jurídica, levo até o registro junto. Será registrado o estatuto, né? O estatuto será registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Vedação aos partidos, já falei, não pode, por exemplo, isso aqui não está na nossa Constituição, mas não pode ter instrução militar ou paramilitar um partido político. Não pode utilização de organização paramilitar, né? É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Isso está escrito na Constituição, artigo 17, parágrafo 4º.
tá? Não pode adotar uniformes, tá, gente? Não pode adotar uniformes, é isso mesmo, não pode ter uniforme partido político. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades que eu já falei, ou governo estrangeiro, ou de subordinação a esses, e proibição de doação de pessoas jurídicas para campanhas, né? Isso chamado também foi falado pelo Supremo, chamada plutocratização do plério eleitoral. Nossa, professor, é isso mesmo. Plutocratização do plério eleitoral, que é a impossibilidade de recebimento de doação de pessoas jurídicas para as campanhas. A proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, né? E aí eu tenho o artigo 15, aliás, o artigo 17, parágrafo 1º, tá, que sofreu mudança. Nós temos que estudar ele com todo o carinho. Fala assim, ó, em 2017, é assegurado aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre a sua organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha e regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Ou seja, coligação não pode ser feita nas eleições minoritárias, ok? Majoritárias são possíveis. Majoritárias são aquelas de prefeito, governador e presidente, tá? Nas proporcionais, melhor dizendo, eu falei minoritária, nada a ver, nas proporcionais é vedada a coligação, inclusive para essa eleição já não pode mais fazer coligações para as proporcionais. Proporcionais são para os parlamentos, vereador, deputado estadual, deputado federal, ok? Essas não podem fazer coligações. Vedada a sua celebração nas eleições proporcionais sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas. É o que eu acabei de falar. Em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas, disciplina e fidelidade partidária. Bacana? O que se entende por cláusula de barreira, né? A cláusula de barreira foi estabelecida e o STF repugnou a cláusula de barreira do artigo 17, inciso 4, tá? Que falava a respeito disso, que é assegurar os partidos políticos de organização, definir sua estrutura interna, estabelecer sobre a sua organização, adotar critérios em regime de coligações, que era necessário o quê? Tudo que fosse aqui sem vinculação, né? Essa parte final. Sem vinculação entre as candidaturas. Isso aqui existia antes, né? Para que pudesse, o que fosse determinado no âmbito nacional, vai unir PT e PSDB. No estadual tinha que ser e no municipal também. Hoje não precisa mais existir isso. Bacana? O STF repugnou isso. E aí eu tenho um ponto importante. Os partidos políticos com representação no Congresso Nacional podem propor a DIN? Sim, elas podem propor a DIN. Os partidos políticos são legitimados para impetrar mandato de segurança coletivo? No caso dos partidos políticos, a legitimidade para impetração de mandato de segurança depende dos seus requisitos. O partido deve ter pelo menos um representante na Câmara ou no Senado. Nós já falamos sobre isso lá no artigo 5º, mas vamos repetir. E a impetração deve se dar na defesa de seus interesses legítimos, relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. O partido político pode propor ação popular? O Supremo falou que não. Tá? Ação popular, não. E aí eu tenho a emenda constitucional 97 de 2017, que trouxe a cláusula de desempenho. Tá? O que é isso? Primeira de coisa, vamos entender o que é direito de antena dos partidos políticos. Direito de antena consiste no direito dos partidos políticos de terem acesso gratuito aos meios de comunicação, ok? Enquanto é previsto, inclusive, no parágrafo 3º do artigo 17. Então, o que se entende pela cláusula de barreira ou de desempenho criada pela Emenda Constitucional 97 de 2017? Essa alteração, o que ela fez? Ela previu que os partidos somente terão acesso aos recursos do fundo partidário e ao tempo de propaganda gratuita, ou seja, direito de antena, se atingirem uma meta, um patamar mínimo de candidatos eleitos. Como assim, professor? Deixa eu te explicar. Na verdade, essa mudança foi para ferrar com os partidos anões, né? O cara não conseguiu eleger nenhum deputado federal. Pronto, já se lascou, não vai ter acesso ao fundo partidário. Ok? Mas bem que essas mudanças só serão realmente implementadas a partir das eleições de 2030. Mas vamos devagar. E vamos ver um ponto importante para o parágrafo 3º que já foi cobrado. Aqui é letra fria. Aqui é letra fria. Vamos devagarzinho. Somente, isolou, terão direito a recursos do fundo partidário
e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos que alternativamente, ele deu duas metas. Primeira meta, obtiver nas eleições da Câmara, para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos e pelo menos 1/3 das unidades da federação com um mínimo de 2% de votos válidos em cada uma delas. Ou seja, ele tem que ter, vamos fazer cálculo. Quantos você teve na eleição da Câmara partido não? Eu tive 3% dos votos válidos e foi pelo menos 1/3 das unidades da federação. E com no mínimo de 2% dos votos válidos. Puta, que cálculo é esse o cálculo? E embaixo tem outra meta. Ou se tiverem eleito pelo menos 15 deputados. Distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Se conseguiu 15 deputados distribuídos em 1/3 da federação, bateu a meta, tem acesso. Ou essa é a quantidade de votos que eu falei para você, que é um cálculo mais difícil. Beleza? Qual a crítica dessa mudança? Como eu falei para você, ficou mais rigoroso, praticamente asfixiou os partidos pequenos. No inciso 2, a grande maioria dos partidos atualmente não possui 15 deputados federais. Ainda vale ressaltar que o novo parágrafo 3º do 17 somente vai produzir efeito em 2030, como eu disse. Enquanto isso, a emenda prevê uma regra de transição, de forma que cada eleição os requisitos vão tornando-se mais rigorosos até que atinjam 2030, ok? Até que atinjam 2030, beleza? Veja, pessoal da mentoria, resolva as questões que já vem caindo a respeito disso. Fundo partidário, eu devia ter conceituado lá em cima, né? Vamos botar o fundo partidário lá em cima para ficar bacana. Mas já vou falar aqui. O que é o fundo partidário? Nada mais, nada menos uma assistência financeira aos partidos políticos, que tenham seu estatuto registrado ao TSE e prestação de contas regular junto à Justiça Eleitoral. Terão acesso a esse fundo partidário. Beleza? Pelas regras aqui dessa meta de desempenho, se não tiver essa meta de pelo menos eleger pelo menos 15 deputados em pelo menos 1/3 das federações, não terá o direito. Vamos fazer essa questão aqui? Nos termos da Constituição da República Federativa de 88, somente terão direito ao recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV, na forma da lei, os partidos que alternativamente obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos distribuídos pelo menos em 2/3 da unidade da federação, com um mínimo de 1%, não é 1%, é quanto? Olha lá, 2%. Olha aí, que sacana. Trocou só a porcentagem. Trocou a porcentagem, mas deixou a questão errada. Beleza? Maravilha. Vamos continuar aqui embaixo. Mas, diga para mim, professor, se um candidato foi eleito por um partido que não preencheu os requisitos, ok? Não preencheu os requisitos para obter o fundo partidário, de tempo e rádio, de TV também. Esse candidato pode mudar de partido sem perder o mandato e sem ser considerado infidelidade partidária? Pode ou não pode? Pode. É o que prevê o artigo 15, parágrafo 5º. Ao eleito por partido que não preencheu aquela meta dos 15 eleitos, né? Desse artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido. Mas, professor, ele pode levar os pontos que ele fez para poder cobrir essa quantidade de votos? Ele pode ir para outro partido e carregar com ele os votos para poder ajudar esse novo partido, para esse novo partido também ter acesso, se for o caso, ao direito de antena e ao fundo partidário? Aí a Constituição falou assim, não sendo essa filiação considerada para fim de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio ou de TV. Quer dizer que você vem, mas os seus votos não vêm junto. Bacana? Olha esse exemplo. João é eleito deputado federal pelo PNCO, Partido Nanico. Ocorre que o Partido Nanico não elegeu 15 deputados federais. Logo, João poderá mudar para o PMDB, por exemplo,
não levando consigo essa filiação para fins de aumentar os recursos do fundo partidário e do tempo TV do PMDB. Perfeito. Tranquilo? Maravilha. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.